Boa tarde, amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu queria falar hoje das razões do meu voto para presidente da Ordem, OAB São Paulo, aqui no dia 29 de novembro, quinta-feira agora, tá? Eu queria falar das razões do meu voto para o candidato Sergei Cobra, chapa 16, tá? E eu vou elencar algumas delas, eu vou deixar a mais importante por último, mas todas elas são importantes. Em primeiro lugar, chegou a hora, já passou da hora de termos uma OAB protagonista dos maiores problemas nacionais, que participe na resolução destes, como foi na época do impeachment do Collor, por exemplo. Uma OAB que não funcione como braço político de partido A, de partido B, que não funcione como braço político hora da situação, hora da oposição. Uma OAB que represente não apenas os interesses dos advogados, mas também a própria sociedade, que fale pela sociedade, que cumpra a sua função institucional e constitucional, tá ok? Segundo ponto que eu queria falar, e a meu ver também é muito importante, mas é muito importante, uma OAB que defenda de forma intransigente as prerrogativas dos advogados, tá? Inclusive, promessa de campanha do Dr. Sergei, que processe criminal, civil e administrativamente autoridades que violem, que venham a violar, que violarão as prerrogativas dos advogados. Chega, né, gente? De advogado algemado, de advogado que não pode participar de audiência no Sejusc, de advogado que não pode ler defesa em juizado especial civil. Tudo bem que isso aconteceu no Rio de Janeiro e também foi algemado. Chega, pelo amor de Deus, chega, tá? E essa postura proativa da OAB, combativa da OAB contra essas autoridades, principalmente com marcos menores, é muito importante, tá? Porque em São Paulo, tudo bem, o advogado ainda se perde na multidão, mas na comarca menor o advogado fica marcado. Então é importante a gente ter uma classe que represente esse profissional, Mais ainda, eu fui autorizado a falar sobre isso com um membro da campanha, e isso para mim é o principal, tá? Isso para mim é o principal ponto, diria é o item 3 ou seria o item 2.1, tanto faz. Mas isso para mim é o principal ponto. Uma ordem que lute bravamente pela principal prerrogativa que os advogados têm. Qual que é? Fixação de verbas de sucumbência nos moldes do artigo 85, parágrafo 2º e 14, se não me falha a memória, do novo CPC, ok? Isso é importantíssimo, meus caros. No microcosmo, no universo muito pequenininho, eu já comentei isso algumas vezes, entre meu escritório, tá? E de dois alunos meus, um da Uniararas e outro da ESA, da OAB aqui da Sé, eu vi 6 casos de violação às verbas sucumbenciais de advogados. Violação ao que está no artigo 85 do Código de Processo Civil. É importante termos uma ordem que se proponha a atuar como amicus curiae nesse tipo de caso, que se proponha a representar um magistrado que profere uma sentença nesses moldes em CNJ, em corregedorias estaduais de justiça e por aí vai. Então, assim, meu ver, e eu falo isso com muita tranquilidade, tá? Eu peço a todos o voto de Sergei Cobra, porque é o candidato que pode fazer isso, tá? A gestão que está aí não fez. A verdade é essa. A gestão que está aí não fez, tá? Eu tive uma vez uma situação parecida com isso, fixação de sucumbência em valor aquém do mínimo legal. Notifiquei a OAB sobre uma possível intervenção dela no processo como amicus curiae e a resposta dela foi negativa, tá? Então nós precisamos de uma ordem que, de fato, primeiro, seja altiva, seja soberana, lute pelos interesses nacionais, não se vincule a partido político. A OAB não é do PSDB, não é do PSL, não é do PT, tá? Se alguém está entrando na ordem com esse intuito de fazer política partidária, está fazendo alguma coisa errada. E terceiro, que lute
aguerridamente pelas prerrogativas dos advogados. E diria a principal prerrogativa. A prerrogativa que o advogado tem uma remuneração justa, tá? Porque essa frase é minha. Não tem aquele adesivo do carro? Sem advogado não se faz justiça. Sem advogado dignamente remunerado, não existe democracia e, por conseguinte, não existe justiça. Então, meus amigos, vamos dar uma chance para o Sergei, para o Dr. Sergei Cobra, melhor candidato possível para esse momento de renovação que não só a ordem, mas que o país vive, ok? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.